Vamos lá, vamos resolver um exercício relacionando integral e derivada. Então, vamos ao iniciado. Bom, o custo marginal para fabricar certo produto é C', né? Ou seja, derivada do custo em relação a Q é igual a 6Q mais 1 reais por unidade quando Q unidades são produzidas. Então, vamos lá o significado de cada função ou variável aqui. Então, C' é o que? É o custo por unidade. E esse custo por unidade está em função de Q aqui, ó, de Q, correto? E Q é o número de unidades produzidas, né? Certo? Então, para a gente relacionar isso com integral, vamos dar um exemplo mais simples para ficar mais claro. Então, vamos lá, vamos supor que o nosso custo por unidade seja R$5. Então, R$5 por unidade, vamos chamar de UN aqui. E que a gente quer produzir 10 unidades. Então, o custo, né, vai ser simplesmente o quê? Você vai pegar o custo por unidade, ou seja, 5, e multiplicar pela quantidade que eu quero. Que no caso é 10. Vai dar um resultado aí de R$50, né? R$50. Só que o 5 é o quê? É o C' e o 10 é o valor da quantidade, que é o quê? Beleza? Vamos colocar isso aqui graficamente para aí a gente tentar achar alguma relação com integral, correto? Então vamos gravar isso aqui, ó. O custo é o que? É o C', a derivada do custo, vezes a quantidade, que é o que? Então vamos usar o gráfico aqui de C', né? Variação do custo. Em função de que? Como eu, no meu exemplo, o C' é constante, então o gráfico é uma reta. O gráfico é uma reta aqui paralelo ao eixo Q. Nosso exemplo aqui. No nosso exemplo aqui, o nosso custo vale 5. Vamos supor que o Q igual a 10 seja aqui. Vamos marcar no gráfico. Vou colocar outra cor aqui. Beleza? Agora vamos tentar verificar o que C' e Q são no gráficos, né? C' é o 5, então é esse tamanho aqui, né? E o Q é a quantidade, né? Então é esse tamanho aqui, né? Então a gente tem essas duas quantidades. Então se eu multiplicar C', né, vezes Q, o que a gente vai ter? A gente vai ter o quê? A área dessa região aqui, né? Então vamos chamar aqui de A aqui, né? Essa área. Essa região é amarelo aqui. A de A é igual ao quê? C' vezes Q, né? Que também, né, que a gente descobriu que é o quê? É igual ao nosso custo. Beleza? Mas o que a gente sabe também, né? A gente sabe que a integral, né, ela é a área abaixo da curva, né, de uma função qualquer. Então, a gente pode calcular essa área aqui, né, utilizando o conceito de integral. Então, essa área aqui, A, pode ser escrita também como a integral, né? Aqui é o zero, né, a origem, esse integral de 0 a 10 da minha função, que no caso é o C', em função de Q, e a nossa variável é Q. Então aqui é dQ, correto? Só que isso é o que? O próprio custo. Então, essa é a relação que a gente está procurando. O custo, vamos escrever aqui mais claro aqui, ó. O custo
né? C é o quê? É a área sobre a curva da função C'. Então, e aqui é um intervalo que vai depender das unidades que a gente está querendo saber, né? Então, o custo vai relacionar com a variação do custo através dessa relação, o que é natural, né? A gente sabe que integral e derivada são funções inversas. Então, o exemplo aqui que a gente pode usar é a mesma coisa que, por exemplo, raiz e elevar ao quadrado. Então, por exemplo, se eu pego 2 elevado ao quadrado e tiro raiz dele, eu vou voltar para o 2, não é? Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho a derivada de c e depois integro. Eu vou voltar para o próprio c. Aqui é basicamente isso. Então, se um exercício te der a derivada e ele quiser saber a função original, ou seja, matematicamente, se ele te der a derivada da função, ou seja, f' e te pedir f, o que você vai ter que fazer? F é basicamente o quê? A integral, né, da sua função f. No caso aqui dx, né, que é o exemplo mais comum, né? Se a função f for em função de x. Beleza? Então é assim que você vai relacionar. Agora, o significado vai depender do problema. O nosso caso aqui foi custo por unidade. Mas se você supor essa relação custo aqui por um valor constante, para qualquer problema eu acho que vai ficar mais simples de você entender. Correto? Então, vamos agora partir para a solução do nosso exercício, né? Vamos lá para a questão A, tá? No nosso caso, o custo, né? Vai ser o que? Para produzir, falando que qual é o custo total, né, para fabricar as 10 primeiras unidades, né? Então, são de 0 a 10 unidades. Então, nosso C' em função de Q, dQ. No nosso caso aqui, visto em C', então, tornando aqui, seria 6Q mais 1. 6Q mais 1 dQ. Para ficar mais simples, vamos separar em duas integrais, né? Porque está somando duas funções, 6Q e 1. Então, vamos separar isso aqui em duas integrais e calcular, tá? Então, de 0 a 10, aí vai ser 6Q dQ mais integral de 1 dQ. Intervalo também de 0 a 10, né? Aí, vamos essa aqui passar constante, né? Que está multiplicando o Q para fora da integral, então vai ficar 6 integral de 0 a 10 Q dQ mais a integral de 0 a 10 de 1 dQ, tá? Se você for consultar a tabela de integral, né, vai perceber que essa aqui é uma função polinômio de grau 1 e essa aqui é a função polinômio de grau 0, né? Então, a gente usa a fórmula. Então, aqui vai ser 6 vezes, né? Vamos colocar um parênteses aqui para facilitar. Vai ser o quê? Q elevado a 1 mais 1 e aqui elevado a 1 sobre 1 mais 1, né? Que o intervalo de integração é de 0 a 10. Faz a mesma coisa na outra. A outra, o grau é 0, né? Porque 1 é constante. Então, é x elevado a 0 mais 1, aqui 0 mais 1. Isso aqui é q, né? E 0 mais 1, 0 mais 1. Só que geralmente na tabela você não vai encontrar isso, né? Você vai encontrar x mais 1 constante. Então, no caso, vou colocar aqui só q mesmo, tá? Escrevendo de duas formas para
entender do que foi feito aqui. Beleza? Integral de 0 a 10. Aí, agora só vamos desenvolver primeiro essa primeira parte aqui, né? 6 vezes esse aqui ao quadrado sobre 2 de 0 a 10. Mais Q, né? De 0 a 10. Passar para baixo aqui. Agora é só substituir, né? Fazendo a diferença. Os valores dos extremos dos intervalos. Então aqui é 6, o valor maior, né? Primeiro, então é 10 ao quadrado sobre 2, menos substituindo o valor menor, que no caso é o zero. Então é 0 ao quadrado sobre 2. Correto? Mais a mesma coisa para cá. Só que agora a função é mais simples. É Q. Então é 10, a primeira substituição, menos, no lugar do Q aqui, vou colocar 0. Beleza? Então a gente vai ter 6 vezes 100 sobre 2. Aqui vai dar 0, né? Mais 10 menos 0 dá 10. Então, mais 10. Aqui eu posso simplificar, vai dar 1. Aqui vai dar 3, né? Aí vai ficar 3 vezes 100. Então, 300 mais 10. Então, 310. Esse é o nosso custo para produzir as 10 primeiras unidades. Então, vamos para a letra B. A letra B é a mesma coisa. Vou deixar aqui pronto para vocês desenvolverem. Então, basicamente, o que ele falou aqui? Tem um porém aqui. Ele falou qual é o custo para produzir as 10 unidades seguintes. Ou seja, qual é o custo para produzir da unidade 10 até a unidade 20. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso calcular, pegar o custo, vamos chamar de custo para as 20, né? Para as 20 unidades e calcular. E vou usar o mesmo método que eu usei aqui, por exemplo. Custo para calcular as 20 primeiras, vamos supor. Então seria, usando o que a gente usou no exercício passado, seria de 0 a 20, C', EDP. Né? E o custo para as 10 unidades é o que a gente acabou de calcular, que é 310. Se a gente pegar e fizer a diferença entre esses dois valores, a gente vai ter o custo para quê? O custo de 10 a 20, né? Então, se eu pegar C20 menos C10, eu vou ter o valor do custo das 10 próximas, né? Que no caso é o quê? Das unidades 10 até a unidade 20. Beleza? Então, tem esse jeito de resolver. Ou, o jeito 2 seria o quê? Seria simplesmente calcular o quê? O custo de 10 a 20 seria o quê? A integral de 10 a 20 de C' Q dq. Aí o cálculo é a mesma, né? Porque a função é a mesma aqui. Então, o resultado aqui da integral, né, no caso, até aqui seria igual. O que vai mudar é o quê? São os intervalos, né? Então, basicamente, a solução é essa. Mas eu vou deixar em aberto para você treinar aí.